Vamos começar nossa aula. Quem for entrando, a gente vai colocando aí no grupo. Já começaram a receber alguns materiais. Quem já conseguiu ver o material, tem alguma coisa que quer comentar sobre esse material? Ana Paula, eu gostaria de saber sobre esse negócio do inimputável. A gente Por, vai falar. é, porque às vezes as pessoas mais altas, né, cometem algum crime e depois paga lá um médico, um amigo, para falar que ele é inimputável, Pois né? é. Polêmicas, né? Eu adoro trazer polêmicas para vocês. Eu vou começar só fazendo essa observação que a gente mandou também já para vocês sobre o Código Penal, tá? O Código Penal, ele é dividido em dois. Ele não é igual à nossa Constituição, que começa, a gente viu, né? Tem todos os artigos, tem as subdivisões com os títulos, cada título trata de um assunto. O Código Penal tem esses títulos também, só que ele tem a primeira e a segunda parte. Na primeira parte, a gente chama de parte geral, ela fala de normas e princípios. Sabe, no início do nosso curso desse terceiro módulo, a gente falou sobre os princípios do direito penal. Então, isso vem nessa primeira parte do nosso Código Penal. Fala sobre os princípios, né, sobre o que se baseia, né, fala sobre o crime. Então, é como se estivesse dando uma aula da parte teórica do direito penal. Então, fica aquela parte que explica todos os detalhes antes de entrar nos crimes propriamente ditos. Que aí a gente fala que é a segunda parte do Código Penal. Nessa parte, a gente tem os crimes em si, sabe? A gente fala, desculpa, eu falei parte geral primeiro, né? A primeira parte é a parte especial, que traz isso tudo que eu falei com vocês, e na parte geral vem os crimes. E lá que vai estar crime de roubo, crime de furto, crime de homicídio. Então, o início do Código Penal é explicando todos os princípios e a base, né, do direito penal, e depois começa a relação de crimes. E aí é numerado mesmo, sabe? Um crime atrás do outro. Fala qual que é o crime, como ele se configura e qual que é a pena para esse crime, tá? Então, vocês receberam o Código Penal, vocês vão ver que a divisão é assim, não é igual na Constituição, que vocês também já receberam em outro módulo, que vai cada tema específico seguindo, né? O Código Penal chegou num certo ponto, ele começa tal crime, tal crime, tal crime, tal crime, e vai elencando todos esses crimes, ok? Então, depois vocês dão umas folheadas aí para vocês observarem isso que eu falei com vocês. E aí, uma das partes que a gente tem no nosso Código Penal é falando sobre isso que a Maria Eunice veio perguntar. E é um assunto muito importante, porque vem sendo discutido, é sempre discutido esse assunto, tá? Modificações com relação à lei, se deve ou não mudar a idade para se considerar alguém criminoso, para poder a pessoa cumprir alguma pena. Então, no Código Penal mesmo, ele traz isso para a gente. E eu achei importante trazer isso para o nosso debate, para a gente poder entender várias coisas que acontecem na nossa sociedade, que às vezes a gente fica bem revoltada, igual a Maria Eunice já começou falando, né? Que é a gente falar sobre imputabilidade penal. O que é imputabilidade? É aquilo que vai fazer com que a pessoa tenha todas as características para receber uma pena sobre aquele crime que ela cometeu, tá? E aí eu trouxe um quadrinho para vocês, que visualmente a gente consegue gravar mais, falando do inimputável, que é o contrário, né, do imputável. O inimputável é aquele que não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Mas existem ressalvas e tem várias situações que devem ser observadas, que é o que a gente vai trazer aqui. Tudo bem?
Vamos lá. Então, vamos falar sobre essa imputabilidade penal. O próprio Código Penal, ele traz, eu coloquei alguns artigos para vocês, se depois vocês quiserem ler, mas assim, dá para entender tranquilamente, né? Que fala sobre essa imputabilidade penal, sobre a possibilidade da pessoa responder pelo ato que cometeu, tá? No artigo 26 fala, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá, vamos lá. Isento da pena, ou seja, ele é inimputável. Quando a gente fala que a pessoa é isenta da pena, né, ela é inimputável. Só que tem uma palavrinha muito importante nesse artigo, tá um pouquinho mais para baixo, que fala que ela era inteiramente incapaz. Isso é muito importante. No nosso ordenamento jurídico, a gente tem a pessoa que é totalmente incapaz e a pessoa que é parcialmente incapaz. E quando a gente vai falar também sobre imputabilidade, a gente tem que saber isso. Uma pessoa que é totalmente incapaz, por exemplo, menores de 12 anos são totalmente incapazes, são considerados totalmente incapazes, tá? De 12 a 18, eles já são parcialmente incapazes, por causa, com relação à lei, né? Uma pessoa que tem alguma doença mental, dependendo da doença mental dela, ela tem algum entendimento em algumas circunstâncias. Então, ela é parcialmente incapaz. Outras não têm entendimento de nada, tem algum desenvolvimento retardado. E aí, ela é totalmente incapaz. Então, quando a gente usa isso, que a pessoa estava inteiramente incapaz, aí sim ela vai ser isenta de pena. Se ela é parcialmente incapaz, ela não é isenta de pena, mas vai ser avaliada a situação para ver qual pena que vai ser aplicada àquela pessoa. Então, não é porque uma pessoa apresenta um laudo médico falando que tem algum problema psiquiátrico que ela não vai responder. Né? Ela pode responder de uma forma diferente, mas ela, de alguma forma, vai pagar por aquele crime que cometeu. Tá? E aí, vocês veem, eu coloquei numa observação o parágrafo único do artigo 26, que fala sobre a redução de pena. Fala assim, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou algum problema mental, tá? Ele não era inteiramente capaz. Ou seja, é o que eu falei com vocês. Ele era parcialmente capaz de entender o que estava acontecendo. Então, ele vai ter, nesse momento, não a isenção da pena, ele vai ter uma redução dessa pena. Dá para entender? Quando a gente fala de incapacidade, a gente tem que olhar isso. Se a pessoa é totalmente incapaz ou se ela é parcialmente incapaz. E isso não é só no direito penal, tá, gente? Lá atrás, quando a gente falou em curatela, também são observadas essas situações. Se a pessoa idosa, né, que o curador está apresentando a ação, é parcialmente capaz ou totalmente incapaz. Se ela for parcialmente, aquele curador vai só ser acompanhante dela e não tomar as decisões por ela. Então, é bom a gente tomar esse cuidado, porque quando a gente vai falar em direito penal, tem muito questionamento com relação a isso, né? Com relação a embriaguez, com relação a menores de idade. Então, isso tudo é observado, né? Lógico que nós, enquanto advogados, para apresentar a defesa de algum cliente nosso, a gente vai olhar situações dessa forma. Peraí, primeiro a gente vai ver como é que estava a sua capacidade na hora do ato, né? Porque a gente está ali no momento para defender o cliente. Então, a gente vai ver. E aí a gente vê muito advogado, sim, como a Maria Eunice falou, apresentando laudos psiquiátricos para tentar, pelo menos, reduzir a pena daquele cliente. Tá? Então, essa questão de capacidade, a pessoa não é isenta simplesmente não.
tá? Isso é avaliado, sim. Quando a gente fala de menores, que é a polêmica maior da nossa sociedade, que tem o debate de redução, né, da idade penal, e aí a gente vê, né, na sequência, a gente falou do artigo 26, vem para o artigo 27. Menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Ah, mas peraí, eu falei para vocês de 16 a 18, eles não são totalmente incapazes, de 12 a 18. É aí que entram a Fundação Casa, que é a nossa antiga FEBEM, né? A gente escutava muito. Quando eu era mais nova, os mais velhos ameaçavam, você tá aprontando? Você vai pra FEBEM. Ixi, mas a gente já escutou muito isso, né? Hoje a gente chama de Fundação Casa. Então, os menores de idade, eles vão responder de uma maneira diferente. Eles vão responder dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. É o que muitas pessoas não aceitam e é muito discutido. Às vezes o rapaz vai lá e comete o crime com 17 anos, 11 meses e 2 dias. Ele vai responder como menor de idade. E aí todo mundo fala, peraí, mas faltava alguns dias para ele virar maior de idade? É, faltavam alguns dias, mas ele, no momento do crime, ele ainda não era maior de idade. Então tem muita discussão com relação a isso, tá? Essas discussões sempre continuam no Congresso e eles nunca chegam a um denominador comum para ver se vai haver essa mudança ou não. Mas fato é que as pessoas menores de 18 anos, eles não são isentos de pena, né? Eles pagam o crime que cometeu, eles vão receber uma pena diferenciada, tá? Forte emoção ou paixão. É aquela pessoa que vai lá. Eu já dei um exemplo parecido no módulo anterior. Você chegou e viu a sua filha sendo estuprada. Naquela hora, você pega a primeira coisa que você acha, enfia no peito do sujeito e mata a pessoa. Você cometeu um homicídio. Naquele momento que você estava por forte emoção ou paixão. Comprovando essa raiva, essa fúria, aquele momento, né, que você agiu por paixão, você é considerado inimputável naquele momento do crime. Você é isento de pena, tá? Você não responde por esse crime. Agora, se você viu, não fez nada na hora, passou uma semana fazendo um plano de vingança, comprando a arma, vigiando a pessoa para ver que horário que ela vai passar na rua, aí já não está mais naquele momento de paixão. Aí já vira um crime premeditado. Aí você é imputável, aí você responde por esse crime. Ok? Alguma dúvida? Forte paixão deu para entender, né? É o exemplo mais claro de uma situação dessa. E acontece muito, gente. Acontece muito, tá? Somos seres humanos, a gente não sabe qual vai ser a nossa reação em determinadas situações. Então, o Código Penal já prevê isso. Mesmo ele sendo tão antigo, né, ele já tem uma previsão que garante aquela pessoa naquele momento. Lógico, um psiquiatra vai ser ouvido, né? A pessoa vai conversar também com o psiquiatra, tem essa análise toda durante o processo. E o psiquiatra vai falar assim: olha, naquele momento a pessoa ficou cega. Ela perdeu totalmente a noção do que é certo e errado. Ela reagiu naquele momento de forte emoção, tá? Então, isso é avaliado. E aí a gente pula para uma outra polêmica, a embriaguez. Quando a gente fala em embriaguez, a gente não fala só na questão do álcool, tá, gente? Quando a gente fala em embriaguez, a gente também está falando das questões como uso de drogas, uso de medicamento, né? Então, quando a pessoa está embriagada, ela pode ou não vir a perder o sentido em alguma situação, tá? E aí tem aquela observância se a pessoa é imputável ou inimputável. Se ela estava
absolutamente, totalmente incapaz naquele momento, sem discernimento, ou se ela estava parcialmente incapaz. Vamos lá, polêmicas. Um motorista vai para uma festa e bebe, ele sabe e ele tem, desde sempre, noção que ele vai pegar o carro para voltar para casa. Ele está arcando com aquela responsabilidade. Ele já está fazendo aquilo sabendo o que pode causar lá na frente. E aí, é o que a gente fala, olha, se ele atropelar alguém lá na frente, foi sem querer. A gente não fala que foi sem querer, tá? A gente não considera um homicídio culposo. O que é culposo? Por imprudência, por imperícia, tá? A gente considera esse homicídio doloso porque ele sabia o que ele estava fazendo desde o início. Ele sabia que se ele bebesse, o carro poderia virar uma arma nas mãos dele. Ele não estava totalmente incapaz. Então, é observado todo esse percurso. Agora, se é um motorista que ele faz uso de um medicamento, e esse medicamento, um dos efeitos que ele pode causar é essa embriaguez, ele toma esse remédio, ele está começando a fazer o uso desse remédio, e vai dirigir, e acontece dele perder a direção e atropelar alguém, tá? Ele pode, inclusive, ser inimputável, tá? Ele pode responder por um crime culposo, mas ele provando que naquele momento ele estava usando um medicamento que ele não sabia que ia ter aquele efeito, ele pode se tornar inimputável. Então, quando a gente fala de embriaguez, são muitas nuances que têm que ser observadas, né? E também a penalidade, que há pouco tempo se tornou mais rigorosa, também é avaliada dessa forma. Aí muita gente pergunta, poxa, aquele rapaz causou um acidente de trânsito e ele estava embriagado e ele foi lá e pagou uma fiança e saiu. Mas teve um outro rapaz que atropelou alguém, ele estava embriagado, ele foi preso e foi condenado a homicídio culposo ou a homicídio doloso. O que tem de diferente nesses trâmites? São exatamente essas coisas que eu coloquei para vocês, tá? Que é observar o nível de capacidade que a pessoa tinha naquele momento. Então, se uma pessoa sai e escolhe beber, mesmo sabendo que vai dirigir depois, ela tem capacidade, ela teve essa escolha. Ela pôde optar por fazer isso, né? Ela estava assumindo esse risco, tá? Então, quando você assume o risco de alguma coisa, você está se responsabilizando. Pode acontecer ou não, né? A gente fala que é dolo eventual. Aquilo eventualmente pode acontecer, mas você sabe que pode acontecer. Então, é doloso, é por sua vontade, é por sua escolha, tá? Então, quando vocês verem no jornal que alguém vai responder por homicídio, por dolo eventual, é isso que eu estou colocando para vocês. Ele sabia que poderia ter aquele fim, né? Que poderia gerar aquele resultado. Então, ele assumiu esse risco. Pode acontecer ou não. Ele assumiu o risco. Dolo eventual. Tudo bem? Dúvidas? Posso seguir, né? Então, deu para entender aí. Porque a polêmica maior na questão de embriaguez é isso. Fala, poxa, por que uns cumprem e outros não cumprem? Por que um é condenado de uma forma e outro é condenado de outra forma, né? E aí tem a polêmica que eu vejo como uma das maiores discussões que tem no nosso país, né? Haja vista que em outros países, como nos Estados Unidos, há vários estados nos Estados Unidos que, eu falo vários estados porque, como eu já falei com vocês, cada estado dos Estados Unidos tem a Constituição própria, tem uma lei própria. Então, várias localidades nos Estados Unidos têm condenação de menor. A gente vê crianças de 10 anos sendo julgadas. E a gente vê coisas absurdas também. A gente também vê crimes muito pesados que crianças cometem nesses países. É estranho, né? Que países que têm, teoricamente, algumas leis um pouco mais pesadas que as nossas, a gente vê crianças cometendo crimes tão horrorosos, tão pesados para a idade. É uma coisa bem estranha da gente ver. Mas, enfim, no nosso país,
menores de 18 anos são tratados de forma diferenciada com relação ao direito penal. Tá? Isso é garantia constitucional, isso é garantia pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mais para frente a gente vai ver os prós e os contras, mas a gente tem esse tratamento diferenciado, tá? E temos, como eu já falei, a Fundação Casa, que é responsável por recepcionar esses menores infratores que podemos falar que foram condenados, né, por algum crime que eles cometeram. Tá? Na Fundação Casa, a gente fala que é uma estrutura parecida com a prisão. Existem as celas, né, não são como as penitenciárias que a gente já viu, mas eles ficam ali reclusos nesse local. Eles têm acesso à educação, a cursos, e assim como também nas penitenciárias, a gente tem aqueles menores que têm a intenção de mudar, que contam os motivos porque chegaram lá, e tem aqueles que, infelizmente, já têm aquela postura de eu nasci para ser o que eu estou fazendo, vou continuar cometendo crime, eu ganho mais dinheiro fazendo isso, e eles colocam essa postura diante da sociedade. O que a gente tem que examinar nessa situação, eu sei que todos nós sofremos crimes por causa disso, e tem aquela famosa frase, não dá nada para mim porque eu sou de menor, porque é isso que a gente escuta, né? A gente tem que analisar até que ponto, em determinadas idades, dentro desse quadro, até os 18 anos, essas crianças podem ser influenciadas ou não, tá? Psicologicamente falando, já foi comprovado que até os 18 anos as pessoas são mais suscetíveis de serem influenciadas. Na verdade, tem muito adulto também que a gente sabe que é fácil ser influenciado. Mas, pelas análises, né, de vários psicólogos, o que chegou-se a essa determinação, que seriam mais facilmente influenciados, né? A gente fala, poxa vida, mas um rapaz de 17 anos, 11 meses e 5 dias já tem quase 18. Exatamente. Mas a lei tinha que estipular aquele limite. O que está sendo discutido é se vai baixar para 16 anos. Né? Pelo menos até 16 anos. E a discussão gira em torno disso. Né? Questão de ser influenciável ou não. E aí fica difícil para a gente falar sobre isso, porque a gente sabe que tem menores de 16 anos que são bem maduros, e a gente sabe que tem menores de 16 anos que são crianções. E aí fica essa dificuldade toda, né, de como chegar a esses menores. Né? Essa internação pela qual eles passam, via de regra, deveria ser uma medida socioeducativa, né? Aquela medida de proteção para ressocializar. Toda aquela conversa que a gente teve de ressocialização das penitenciárias, via de regra, essas instituições deveriam dar ainda mais pelos menores. Porque aos 18, aquilo tudo, teoricamente, sai da ficha dele. Como se ele tivesse uma nova oportunidade. Olha, você fez 18 anos. Começa do zero. Né? Você tem a possibilidade de começar do zero e não errar mais. Isso é o que se espera quando, né, há a internação de um menor que cometeu algum crime. Tá? Qualquer crime, independente de ser hediondo ou não, que um menor cometer, ele vai ser enquadrado nesses termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai receber condenação em anos, como qualquer adulto, só que ele vai cumprir dentro da Fundação Casa. E se, por exemplo, ele for condenado a 5 anos e ele tiver 16, ele vai cumprir só até os 18 anos, porque essa medida socioeducativa é até os 18 anos. Então, é o prazo que teria para, teoricamente, né, conversar com esse jovem, educar de alguma forma esse jovem, para que ele saia querendo reconstruir a vida dele enquanto um outro adulto. Diga, Jaciene. Jacira. Jacira, Boa eu tarde. esqueço que o seu está com outro nome.
Não, aquele dia, porque eu estava com o telefone da minha filha na fisioterapia. Aí, no final, o fisioterapeuta falou assim: você não está relaxando, você tira a sua voz e fica só escutando. Aí eu fiquei só ouvindo a aula. Aí eu troquei o dia. Mas meu nome é Jacira e o meu e-mail é Jaciene. Mas eu estou ouvindo. Porque está parecendo Jaciene. Mas igual meu o nome Edson. mesmo O Edson é só só chamava e-mail. de Valério. É só o e-mail que é Jaciene, Jacira. Tá. É que eu tinha uma telemensagem, eu juntei o Jaci com a N da minha filha Adriene e criei o e-mail Jaciene. E eu uso ele para tudo até hoje. Mas entendi. então, Não, eu estou chamava ouvindo. o Edson só de Valério. Porque o dele aparece escrito Valério. E visualmente a gente decora aquilo ali, sabe? Eu chamava ele só de Valério. Agora aparece, já vai Edson. né? Diga, Pois Jaci. Eu estou ouvindo a sua fala e estou aqui pensando. Então, os adolescentes estão lá na casa. Aí eles fazem 18 anos. Então, eles são liberados, eles não vão ser julgados para ir para a cadeia, nem nada. Faz 18 anos, está livre? Exatamente. Ah, mentira. Exatamente. O que acontece? Eita, meu Deus. O que acontece? Nosso Código Penal, todo julgamento que é feito, que precisa verificar a idade, ele leva em conta a idade que o acusado tinha no momento da ação ou da omissão que gerou o crime. Então, ele pode demorar 5 anos para ser julgado, mas aquele julgamento vai ser baseado na idade dele no momento do crime. Então, se ele cometeu um crime aos 15 anos, né, e ele ficou lá na Fundação Casa até o trâmite total do processo, e ele com 17,5 foi condenado a 3 anos, ele vai completar os 18 anos lá e vai sair. Né? Vai abater o tempo que ele já ficou, mas ele não pode passar desses 18 anos. Então, quer dizer que quando ele cometeu o crime, ele era de menor, então, se ele melhorou bem, se ele não melhorou, tanto faz. Está na rua. É isso aí. Meu Deus. É isso. Sabe aquele caso que eu falei na semana passada? Sim. O pai do rapaz vai pagar uma quantia de R$20 mil para o advogado e disse que vai botar esse cara em liberdade. Primeira coisa que eu sou contra nessa história. Todo cliente que vira para mim e fala assim, você vai me soltar? Eu falo, eu não sei. Sabe? A gente vê muito advogado morrendo por causa disso. Não tem como você dar certeza que você vai soltar alguém, gente. É um processo, é um julgamento. Né? Quem vai dar a assinatura final é o juiz. Aí o advogado vira e fala assim, olha, pode me pagar isso porque eu vou soltar ele. Foi o que aconteceu. Eu vi falando, né? Eu não vi. Pois é. Né? A gente é pago para trabalhar no processo, para fazer o possível, para o julgamento ser justo, mas você prometer uma coisa que não depende só de você, é muito complicado e é perigoso. Né? A gente vê, vocês já devem ter visto advogados que morreram porque prometeram determinadas coisas e não cumpriram. Então eu já respondo, perguntou para mim, olha, doutora, eu vou te pagar, mas você vai me soltar? Eu falo, não sei. Eu não sei. Você está me pagando para eu fazer meu trabalho. O meu trabalho é tentar fazer isso. Só que quem tem que ser convencido é o juiz. Eu vou fazer de tudo para convencer o juiz. Né? Então, assim... Estava doida para chegar e falar isso com você. Fiquei sabendo dessa história. Eu falei, meu Deus. E ele, com tanto de vingança que ele está prometendo, e vai... Mas aí eu já posso pensar diferente. Uma vez que não depende dele, eu já imaginava, né? Eu fiquei pensando, aí como que esse advogado fez essa promessa? Como é que ele vai saber? Agorinha mesmo ele entra na lista dele também de vingança, por causa disso. Olha que risco, gente. O rapaz que tem esse loucura, né? Que quer sair para matar fulano, ciclano, beltrano, porque ele quer vingar. Aí você é advogado dele, você vai dar certeza que você vai soltar ele. E aí você não consegue. Seu nome é o próximo da lista. Aí o advogado vai ser mais um da lista, né? Mais um da lista.
Ai, Infelizmente. meu Deus. Isso Pois acontece. é. Isso acontece. Né? Mas Obrigada, doutora Ana Paula. Eu por sempre com nada. as minhas polêmicas. Eu vou ficar aqui só ouvindo, tirar meu som, porque eu Pode gosto muito de falar. Pode Vou ficar à ficar só vontade. e vou tirar minha carinha daqui. Minha mão está melhorando, ó, as Olha duas. a mãozinha. Eu não estava aguentando nem digitar, agora já está melhorando. Mas aí, Ótimo. então, eu vou tirar o microfone, tirar a minha voz, e muito obrigada pela resposta. Por E nada. boa aula, né? Eu vou Vamos tirar, sim. mas eu vou estar aqui, Tá, escutando, Jóia. tá bom? Qualquer dúvida pode Um chamar de abraço. novo. Outro. Qualquer coisa eu chamo. Tá, Obrigada. Jóia, por nada. Então, gente, a gente tem que observar essas situações. E a gente tem uma polêmica muito grande justamente por isso. Né? Você vai ver o pai de algum menor infrator falando, gente, mas meu filho é uma criança. Ele foi influenciado pelo pessoal, né, da Boca, que falou que ia dar tênis novo, que ia dar roupa de marca. Então a gente sabe que tem isso, a gente sabe que tem aquele menor que realmente foi influenciado, mas a gente também sabe que tem aquele menor que foi, no oba-oba e foi. E essa discussão, eu acho que não vai acabar tão cedo. Eu acho que essa polêmica sobre a maioridade penal é uma polêmica que o nosso país ainda está muito despreparado para discutir, porque nem preparo para receber essas pessoas na internação, nem na penitenciária tem. Né? Você imagina que a Fundação Casa não está conseguindo ressocializar, imagina a penitenciária do jeito que a gente viu que está. Então fica aquela né, briga de ideologias e a gente fica naquele meio termo, porque a gente balança para um lado e balança para o outro. Né? Eu trouxe para vocês que tem uma diferença entre maioridade penal e responsabilidade penal, que é isso que a gente está falando. Um menor infrator, ele comete um crime, não quer dizer que ele não vai ser responsabilizado por isso. Ele não tem a maioridade penal, ele não vai responder de acordo com o Código Penal, por causa da segurança que ele tem, né, no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas ele vai ser responsabilizado de alguma forma, tá? Criminalmente, ele não pode responder como adulto, mas ele vai ser responsabilizado como uma criança, né, a partir dos 12, entre seus 12 e 18 anos, ele vai ser responsabilizado. E os menores de 12 anos, como é que fica? Né? Se uma criança de 10 anos comete algum ato ilícito, primeiro, né, o que se faz quando todos os menores cometem, chama mamãe e papai. Né? Mamãe e papai vai lá na delegacia chorar, ficar desesperado porque está vendo o seu filho, que ainda é uma criança, cometer um ato ilícito, ficar desesperado porque a autoridade nem sempre é boazinha para conversar com os pais, que vai falar onde que você estava que não viu o seu filho na rua aprontando. Né? Essa responsabilidade é jogada, sim, nas costas dos pais e não tem como fugir disso. E são apresentadas medidas socioeducativas, grupos de conversas, acompanhamento com psicólogo, com psiquiátrico. Né? Então, as tentativas até 12 anos é de uma forma, de 12 a 18 é de outra forma, mas sempre em torno dessa tentativa de socializar, de ressocializar, de trazer a educação, né? De tentar trazer a infância de novo. Diga, Maria Leonita. Paula, deixa esse conteúdo dela, Tá você vai mandar cortando. em PDF para a gente? Se eu vou mandar esse texto? Oi? Porque dessa vez parece que não está vindo, não, só está vindo em PDF as atividades. E esse conteúdo é muito importante para a gente ler, para a gente fixar bastante. Uai, a gente tem mandado em Vai PDF. vir ou não? Vou mandar as outras aulas também de novo, mas a gente tem enviado em PDF. Todo mundo está tendo problema para abrir o PDF? Não, Edson. Pois é, a gente Recebi uma folha tá de falhando. atividades. Pois é, vou mandar Tá de falando? novo. Minha internet é muito ruim.
Não, eu vou Depois eu mandar de falo com novo. a Tamires. Tá, eu vou pedir a Tamires para mandar de novo das outras aulas também para você. E quem tiver essa dificuldade também avisa, por favor, tá? Maria Eunice? Que eu não recebi nenhum do conteúdo, nenhum do... Tanto a gente recebe coisas que eu imprimo, eu mando imprimir tudo para guardar. Pois é, na semana passada, Maria Leonita, por causa do feriado, não teve a aula presencial, então não teve esse material. Teve só as atividades. Ah, então tá. Então deve ser por Mas isso. agora você fica com Deus e aí... Tá, qualquer coisa, me chama ou chama a Tamires e a gente te reencaminha. Mas na semana passada não teve. Esse PDF não teve porque não teve a aula. Tchau. Tchau. Então vamos lá. Eu coloquei a fotinho, gente. Essa aí é a Fundação Casa lá do Barreiro. A fotinha assim de fora, sabe? Eu queria mais umas fotinhas internas, mas eu não achei não para mostrar para vocês. Mas vocês vão receber vídeos de instituições, tanto aqui de Minas quanto de fora de Minas. Tá? Vocês vão ver que é bem próximo mesmo de uma prisão. Não vai estar tão super lotada, tá? Mas é muito próximo de uma prisão, é muito próximo. Só que o tratamento lá dentro tem um tratamento diferenciado, tem essa questão socioeducativa, é tudo bem voltado para isso, tá? Vocês vão receber entrevistas com menores, tá? Projetos que são feitos com eles também. E a gente tendo agora essa outra visão, né? Eu espero que vocês tenham essa outra visão, que a maioridade penal é diferente da responsabilidade penal. Aí a gente está falando da imputabilidade. Pode ser imputada àquela pessoa a responsabilidade criminal do que ela fez, né? E a gente vê se a pessoa é totalmente capaz, se ela é parcialmente incapaz ou totalmente incapaz naquele momento que ela cometeu aquele crime. Então, eu peço para vocês observarem agora, toda vez que vocês virem alguma coisa nos jornais, né, com relação a qualquer crime que seja, envolvendo menor ou não, né, quando fala de embriaguez, né, quando fala de alguma pessoa que alega ter algum problema psiquiátrico. Então, prestem atenção nesses casos. A gente começa a enxergar de outra forma, começa a analisar outras coisas, né? Esses casos mais famosos, que as pessoas foram condenadas. Por exemplo, o maníaco do parque. Ele recebeu a condenação, mesmo sendo avaliado psiquiatricamente. O que a gente coloca numa diferença também que as pessoas não entendem direito? A diferença de um psicopata e uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico. Aí você fala assim, não, peraí, mas psicopata não é doido? Que é o que me perguntam. Não, gente. O psicopata é uma condição, tanto o psicopata quanto o sociopata, eles têm uma condição, tá? Eles não têm uma doença mental. Por isso que eles podem ser julgados normalmente pelos crimes que cometem. O psicopata, por exemplo, a visão dele de empatia, ele não tem empatia, não existe a visão de empatia. E ele sempre tem uma justificativa para aquele crime que ele cometeu. Você vai ver nessas séries, nesses filmes, o psicopata costuma cometer crimes em série, as vítimas têm as mesmas características, né? Ele faz com o mesmo modus operandi, o que é isso? Sempre da mesma maneira e sempre deixa alguma marca dele. Ele deixa a assinatura dele. Ele faz questão que saibam que foi ele que fez. Porque ele vê que ele está fazendo alguma coisa na sociedade. Por exemplo, eu acho que as mulheres morenas, que tem vários psicopatas que têm uma característica, por exemplo, atacam mulheres só com aquele estereótipo. E aí você vai ver o histórico familiar dele. A mãe dele era morena, daquela mesma forma, tinha aquela mesma estatura, e ele teve alguma coisa traumática com a mãe que fez ele criar na mente dele que as mulheres morenas têm que ser extirpadas do mundo. E ele consegue sentar com você e conversar com você com tamanha inteligência. Ele não fala como uma pessoa louca. Ele é inteligente,
ele sabe falar bem, ele quase te convence que ele está certo pelo que ele fez. Você fala assim, peraí, daqui a pouco eu tô do lado dele. Porque são pessoas extremamente inteligentes. Não são pessoas com doença mental. Então, psicopata, na maioria das vezes, eles são serial killers, né? Que são criminosos em série. Eles respondem criminalmente da mesma forma. E os advogados tentam usar essa questão psiquiátrica para falar que eles são incapazes. Mas quando é constatado que eles são psicopatas, isso já é eliminado. Agora, quando uma pessoa, por exemplo, é esquizofrênica, é uma condição médica, né, psiquiátrica, a pessoa é doente. O esquizofrênico é aquela pessoa que vira e fala assim, olha, eu matei aquela mulher porque uma voz virou para mim e falou que eu tinha que ir lá e matar ela. Ele ouve vozes, ele vê coisas, ele tem um mundo paralelo. Isso é uma condição psiquiátrica médica. Então, quando você fala de um esquizofrênico e você fala de um psicopata, são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E aí a gente assiste as coisas, a gente vê as reportagens, a gente vê os crimes, né? Como do maníaco do parque, ele foi considerado um psicopata. Muitas pessoas tentaram encaixá-lo em esquizofrênico, mas ele é um psicopata. E ele foi, sim, um criminoso em série. E ele continuaria como um criminoso em série se ele estivesse solto. E é sempre assim, eles observam todas essas situações. Então, comecem a analisar esses casos. Criminosos em série, né? Tem muitas séries aí, eu já até indiquei algumas para vocês, né? Que criminosos em série sempre são pessoas muito bem estruturadas, inteligentes, estudadas. E aí entra essa questão da imputabilidade. Muita gente já pregou que o psicopata deveria ser inimputável. Mas como psicopatia é uma condição da pessoa, ela não vai mudar. Se você não toma uma atitude com uma pessoa dessa, ela vai continuar fazendo a mesma coisa, porque para ela está certa e ela tem provas, ela tem argumentos que baseiam tudo aquilo que ela faz. Como que a gente mantém uma pessoa assim na sociedade? Complicado. Não tem ressocialização para o psicopata. Né? Vocês vão ver naqueles vídeos que a gente mandou na semana passada, no último episódio, a repórter, no quarto episódio, né, das reportagens, a repórter conversa com o criminoso em série. Quem assistiu até a final viu ela conversando. Não sei como que ela conseguiu ficar tão calma quanto ela ficou. É um estuprador de adolescentes. Ele fala a escolha dele, a opção dele por média de 15 anos, entre 13 e 15 anos. E ele fala totalmente calmo, ele conversa, ele dá os argumentos dele e ele fala que ele não está pronto para voltar para a sociedade, que se ele voltar, ele vai fazer de novo. E ele está lutando na justiça para que ele receba a castração química. Porque ele sabe que é a condição dele. Ele não é doido. Ele tem essa tara e ele sabe que ele saindo ele vai fazer de novo. Casado, tem filhos e ele assume. Não, eu não posso ser solto. Eu estou lutando na justiça para receber a castração química, que aqui no nosso país não é aceita. Ele está lutando para ter essa castração química, né? Por medicação, tá, gente? Não é castração física, né? A pessoa recebe uma medicação que o priva de qualquer prazer sexual, de qualquer vontade, desejo sexual. Ele está lutando para receber isso, para ele poder voltar a viver em sociedade. E aí a gente vê o quão inteligente, o nível de um psicopata. Ele não é doido. Ele não é doido. Ele não tem problema nenhum mental. Quem assistiu viu que ele sabe conversar direito, ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo. E ele fala normalmente, como se fosse uma coisa normal. Né? Ele fala assim, não, eu gosto desse tipo de mulher. Aí a repórter fala assim, não, mas é uma criança. Não é uma mulher, é uma criança. Ele fala, não, é uma mulher. Então, assim, é chocante, mas os psicopatas não são pessoas com problemas mentais. E isso também é uma discussão muito grande
quando a gente fala de maioridade penal, responsabilidade penal, para poder falar se eles são responsáveis ou não sobre os seus atos. Então, quem assistiu essa parte da reportagem consegue responder claramente que ele é responsável pelos atos dele, sim. Ele tem total responsabilidade. O Edson, acho que assistiu, não assistiu? O Edson chegou a assistir tudo. Houveram algumas pessoas que chegaram a assistir tudo. E, assim, a gente fica meio paralisado, porque a gente vê uma pessoa falando assim com tanta naturalidade e ele fala. Ele não tem problema mental. Menos mal que ele não quer sair, gente. Espero que ele não saia, né? Não sei, um dia ele vai sair. E se ele não conseguir a castração química que ele está lutando para ter, ele vai fazer tudo de novo. Ele vai fazer, ele já falou que vai fazer. Né? Então, assim, essa questão de imputabilidade tem uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue entre uma pessoa que tem capacidade e a que não tem capacidade. E aí vocês têm que entender que tem que ter toda essa avaliação, né? O juiz sempre pede para mais de um psiquiatra, psicólogo, para poder conversar com essas pessoas antes de dar uma condenação, tá? Redução da maioridade penal, que a gente já começou falando. Eu trouxe para vocês argumentos a favor e argumentos contra. E vocês vão ver que todos os argumentos são aceitáveis, por isso que a gente continua em cima do muro. Tá? Vamos lá. Argumentos contra a redução. Eu coloquei uma charge aí muito bacana, né? Bacana entre aspas, mas é a realidade. Uma criança de alta classe social, branca, nesses estereótipos de, né, o anjinho, faz alguma coisa errada, o que ele escuta? Se você fizer de novo, eu chamo seu pai. Aí você olha para um menor, favelado, preto, pobre, faz alguma coisa de errado, hoje em dia tá tomando tiro, né, gente? É isso que a gente está vendo todo dia. É triste, mas a gente está vendo. Né? A gente vê pessoas que nem estão envolvidas, crianças que nem estão envolvidas com o crime, na hora do fogo cruzado, você só vê no outro dia no jornal, uma criança de 12 anos levou uma bala perdida, né? E aí você vê justificativas do tipo, ele estava com uma arma na mão, ou ele estava com um pouquinho de droga, são as justificativas que a gente costuma escutar. Diga, Esmeralda, tudo bem? Oi, Ana Paula. Hoje quem está na rua é eu, Eunice. Estou na sala de espera aqui, aguardando chamada, mas depois eu vejo. Tá, jóia. Tranquilo, viu? Pode ficar tranquilo que tá tudo aqui. E vai estar tudo anotadinho também. Combinado. Uma boa tarde, tudo de bom para vocês. Boa tarde. Eunice, cadê a turma? Tá aí, tem um bocado de gente aí, ó. Tá? Tem bastante gente aí. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eunice tá. Mas é mesmo. Então tá. Então vamos à listinha. Argumentos contra a redução da maioridade penal. É mais eficiente educar do que punir? O sistema prisional brasileiro não contribui para a reinserção dos jovens na sociedade. É o que a gente viu lá dentro da penitenciária, né? Prender menores agravaria ainda mais a crise no sistema prisional. Se já está cheio, imagina colocando ainda os menores de 18 anos lá no meio, né? Crianças e adolescentes estão em um patamar de desenvolvimento psicológico diferente dos adultos. É aquela questão que eu falei, se é influenciável ou não, se está em processo de aprendizagem, né, dependendo da idade que a criança tem. A redução da maioridade penal afetaria principalmente jovens em condições sociais vulneráveis. É o que mostra a charge, né? Até quando seria levado a esse estereótipo de menor infrator favelado, né? Já está ali, já viu quem é, já pega e leva, né? Até quando? Até que hipótese isso seria colocado, né? Tendência mundial é de maioridade penal aos 18 anos.
em vários países em desenvolvimento que tem crianças condenadas, assim como adultos, estão revendo esse posicionamento, tá? Para aumentar essa maioridade penal para 18 anos, justamente por essas outras questões que a gente falou. Então, eles estão revendo para não condenar mais crianças da forma que estão sendo condenadas e terem também, assim, equiparado, né, as medidas socioeducativas que nós temos, eles estão revendo para poder ter algum tipo de medida nesse sentido, tá? E aí a gente vai para os argumentos a favor da redução penal. Coloquei a charge lá, ó, o rapazinho. Rápido, passa a grana antes que eu complete 18 anos. É aquilo, né? Não dá nada para mim. Eu não tenho, eu sou de menor, então eu posso cometer crime porque não dá nada para mim. A gente vê isso. Outras situações que a gente vê são os grandes traficantes, os grandes criminosos usando as crianças. Né? As crianças que são os aviãozinhos, que são os fogueteiros, né? Que levam e buscam a droga. Porque sabe que se a polícia pegar a criança, né? A pena não vai ser a pena que um adulto receberia. Então, você vê os grandes grupos de tráfico abordando mesmo crianças nas comunidades e falando, olha, você vai poder ter um tênis de marca. Você vai poder levar comida para sua mãe, né? Sua mãe não estava com dinheiro nem para comprar arroz. Você vai poder comprar carne para sua casa. E fala isso com uma criança que, na grande maioria das vezes, está em vulnerabilidade, está passando dificuldade financeira com a família, e eles vão e buscam essas crianças, eles escolhem a dedo essas crianças para levar para o mundo do crime. Então, vamos lá, argumento a favor da redução. Adolescentes de 16 e 17 anos já têm discernimento o suficiente para responder pelos seus atos. Né? A gente falou 17 anos, 11 meses e 6 dias. Quase 18 anos. Né? A maior parte da população é a favor da redução da maioridade penal. Com a consciência de que não podem ser presos, adolescentes sentem maior liberdade para cometer crimes. Muitos países desenvolvidos adotam a maioridade penal abaixo de 18 anos, né, que são esses países que a gente comentou, igual os Estados Unidos. As medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente são insuficientes. Isso a gente vê não só na questão criminal. Né? Em toda questão que se discute criança e adolescente, a gente vê que falta alguma pegada ali do Estatuto da Criança e do Adolescente para dar uma guarida maior naquela situação. Então, o que eles falam? Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, essas punições, essas medidas socioeducativas, elas não estão dando certo. Não está ajudando, não está melhorando a situação. Tá? A redução da maioridade penal diminuiria o aliciamento dos menores pelo tráfico de drogas. Que é o que eu falei, né? O criminoso já visualiza, olha, aquele ali, ó, ele tem uns 12 anos, né? A mãe dele está desempregada, eles estão passando fome, a gente pode abordar aquele ali é ótimo, é o nosso próximo funcionário. E isso acontece, infelizmente, né? A gente vê muita criança, muito adolescente nessa vida. Nos vídeos vocês vão ver, a maioria de crianças e adolescentes que estão na Fundação Casa é oriunda do tráfico. A grande maioria é do tráfico de drogas. Né? Um ou outro você vai ver e fala assim, cometeu um homicídio. E vai ver os motivos. A grande maioria, o vínculo com a criminalidade começou assim. Aquela criança que eles foram lá e puxaram, né, aproveitando da vulnerabilidade dela. E aí, eu chamo aqui para vocês o nosso bate-papo final, né, gente? O que a gente tem para trazer? Vocês vão receber muito mais, né, material dentro disso, mas a gente discutir sobre imputabilidade penal é importante. Não é uma parte do direito penal que a gente vê sendo discutida livremente, né? As pessoas nem conhecem o termo imputabilidade, né? Nem sabem que existem essas características que são avaliadas dentro do Código Penal. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se querem colocar alguma coisa.
Ninguém quer se rebelar contra a maioridade penal. Na maioria das vezes, sempre tem pessoas defendendo ferrenhamente. Alguém contra, alguém a favor. Diga, Maria Eunice. Eu acho, tenho certeza, que essa criminalidade infantil começou depois que proibiram os pais de dar uns tapas bem dados no bumbum das crianças. Será? Tenho certeza. Já tinha muita. Já tinha muita. Mas não era igual agora, não. Não era igual agora. Não tem mais pé de marmelo, né, Maria Eunice? Não. Não acha mais Esse pé de marmelo? Concordo com você. Concordo com você, viu, Maria? Isso mesmo. Concordo Deus mesmo. fez o bumbum, não foi só para segurar a calça. Foi para ganhar uma chinelada. Mas tem chinelada ainda. Tem chinelada. A gente ainda dá umas boas palmadas, sabe? Meu exemplo, gente. De vez em quando um chinelo voa. Né? Eu tenho uma mira ótima de chinelo, sabe? Minha mira é muito boa. De vez em quando o chinelo voa. Aí eu já falo assim, olha, quer reclamar, vai lá no Conselho Tutelar, reclama. Aí você pergunta se lá você vai escolher a comida que você quer comer, se você vai ter PlayStation para você jogar de tarde, né? Você pergunta para eles, se lá eles não têm isso para te dar. Antes de você reclamar, você já pergunta, sabe? Se você fala assim, hoje eu não quero comer linguiça, eu quero comer bife, vamos ver se vocês vão discutir isso lá no Conselho Tutelar, viu? Mas assim, essas palmadinhas, toda casa tem. Né? Eu acho que isso aí foi mais uma proteção pro excesso, né? Para dar uma segurada no excesso, para quem ultrapassa as palmadinhas, porque as palmadinhas têm. É porque, eu falo, palmadas é uma coisa, espancamento é outra, né? As pessoas às vezes não sabem diferenciar uma coisa da outra, né? E você não vai rir, não, mas eu vou contar. Já tô rindo. Quando meus filhos eram pequenos, os dois mais velhos, eles brigavam às vezes por causa de um pedaço de pão que era maior do que do outro. Um dia eu peguei os dois, amarrei eles abraçados, deixei um tempão os dois amarrados abraçados. Acabou. Isso é que é fazer as pazes. Isso é que é fazer as pazes. Mas é isso aí, gente. Essas briguinhas de irmão, só Deus sabe, gente. Pelo amor de Deus. O copo de refrigerante que tem 1 centímetro a mais de refrigerante do que o copo do outro, sabe? Mas, assim, hoje, a gente, assim, as nossas briguinhas, eu falo graças a Deus, são essas briguinhas que a gente, assim, a gente tem o refrigerante, a gente tem o pão, sabe? Esses menores que eles estão sendo atraídos para a criminalidade, eles estão pegando no ponto fraco daquela família. Sabe? É aquela família que realmente está em vulnerabilidade. A grande maioria, né? São aquelas famílias que a criança queria poder comer um pão com manteiga e a mãe não tem o dinheiro para o pão com manteiga. Um chocolate que seja. Você vê traficantes oferecendo chocolate para as crianças. Então, isso é uma situação muito de vulnerabilidade mesmo. Aí você vê no outro lado, que você vê os adolescentes e os jovens da alta classe, né, que entra no tráfico para vender essas drogas um pouco mais caras para os seus colegas, né, no meio lá dos playboys. Por quê? Porque eles querem ter mais dinheiro para comprar bebida na balada do fim de semana. Ana, um ponto que eu acho que faz muita diferença hoje por esse aumento é a divulgação maçante de consumo, sabe? A gente tem muita informação o tempo inteiro e a gente sempre quer, a sociedade capitalista faz isso com a gente, né? Querer sempre mais e buscar a marca do momento, sabe? E as pessoas também fazem essa diferenciação de classe, se você está bem vestido, se você está mal vestido, se é discriminado pela roupa que você veste, pelo jeito que você anda. Então, essa cultura de consumo relacionada às redes sociais, a você ver esses influencers tendo uma vida totalmente diferente da sua, isso faz com que essas crianças que já estão em situação de vulnerabilidade achem nessa parte do crime aí um meio fácil, um meio mais rápido de conseguir ter esse poder de compra, acesso a essas coisas que eles não
poderiam ter até trabalhando. Tipo assim, muita gente que trabalha todos os dias, que ganha pouco, não tem condição de acessar o que essas pessoas acessam por simplesmente publicar coisas na internet. Então, assim, além de causar depressão e outras coisas, isso é uma coisa que influencia muito essa questão de trazer essas pessoas para o crime em decorrência de querer ter o que elas não conseguem ter. Ô, Tamires, mas hoje em dia as coisas são muito diferentes. Eu lembro a minha filha mais nova, ela sempre foi assim, cheinha. Na escola os outros falavam, é aquela gordinha ali, para ela tanto fazia, é eu mesmo e tal. Hoje em dia bullying, tudo é bullying, tudo, né? Eu não tenho vergonha de falar, sabe esse pãozinho francês que a gente compra no quilo? Eu comprava um e repartia em 3 para os meus filhos, porque eu não tinha dinheiro para comprar 3 pãezinhos. E nem por isso, graças a Deus, uma tem 2 faculdades, a outra tem outra faculdade, meu filho, tudo no caminho certo, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso depende muito também de você poder falar, impor, eu sou autoridade, eu mando, entendeu? Hoje em dia você não pode fazer isso mais. Mas aí que tá, Maria, você esteve para eles, entendeu? Muitas dessas crianças que vivem nessa situação de vulnerabilidade, ela não tem uma mãe, ela não tem um pai. Mesmo na dificuldade, você ter uma rede de apoio é o que faz a diferença, sabe? Você ter uma mãe para te orientar, te chamar a atenção, dar esse corretivo que você deu nos seus filhos, é o que faz a diferença. E outra, as mães Tamires. que optam, né, o que falam, as mães que optam por não ser mais rígidas, às vezes não é nem a palmada. Tem muita mãe que fala assim, não, eu vou conversar tranquilamente. Psicologicamente também já foi comprovado que tem crianças que sentem falta daquela rigidez, de alguém chegar e falar não, não e pronto. Gente, eu tive um Atari, eu não sei se vocês vão lembrar, a Tamires não vai lembrar do Atari, que tinha o joguinho do Pac-Man, que ele come. Eu tive um Atari e para mim era o máximo da minha vida. Eu tinha horário para jogar, né? Lógico, porque tinha os horários todos. E era ótimo, gente. O cartucho desse tamanho, cada cartucho tinha um jogo e era maravilhoso. Hoje você chega, o meu filho veio me contar, o meu de 13, né? PlayStation 5, 5 mil reais. 5 mil reais. E é assim, jogos que pra gente, mesmo em uma condição menor, os pais a gente pagava de 24 vezes. E era baratinho na época, eles pagavam de 24 vezes. Era o presente do ano inteiro, varia pelo Natal e pelo aniversário. E aí, hoje você vê esses super mega jogos, né? Que os adolescentes ficam loucos com ele. Eu falei para o menino, assim, 5 mil, junta seu dinheiro. Cata latinha. E ele junta latinha, gente. Junta seu dinheiro, porque isso aí eu não vou comprar, sabe? E aí, você vê um menino que não tem nem um celular e o traficante chega para ele e fala assim, eu vou te dar um PlayStation 5 se você levar esse pacote ali para mim, sabe? Eles pegam muito pesado com essas crianças. Eles vão literalmente no que aquela criança gostaria de ter. Sabe? Ela poderia falar não. Tanto que a família dela, vivendo na comunidade, né? O pai e a mãe, nenhum entrou pro tráfico. Ficaram ali na criação certa com ele. Mas ele vê o pai e a mãe passando fome, fazendo de tudo para poder cuidar dele. E aí chega um rapaz na rua e fala assim, não, é só entregar esse pacote ali para mim e você vai levar um pacote de carne para sua casa. E eles começam assim, eles aliciam assim, eles se aproximam da fragilidade. E uma criança, um adulto, tem a capacidade de falar assim, olha, eu estou precisando disso, mas a minha resposta é não. Qual que é a capacidade dessa criança com fome ver um pacote de carne e falar não? Sabe? É muito difícil. E a situação de vulnerabilidade acontece, né, Ana? Porque os pais estão trabalhando, a criança às vezes tem que ficar ali sozinha, sai para brincar com os amigos na rua e aparece uma oportunidade dessa, ele não tem discernimento para poder não aceitar. São muitas coisas juntas que contribuem para chegar na situação que a gente está hoje. Aí você vê a prestação do Estado. Se o Estado trabalhasse do jeito que tinha que trabalhar, não ia ter criança em vulnerabilidade porque as famílias estariam amparadas. Né? É tudo uma corrente, uma coisa está amarrada à outra. E a gente vê. Aí é aquela pergunta, né?
A gente quer que aquele jovem seja corrigido pelo crime que ele fez, sim. Aí você fala, poxa vida, mas nesse momento ele estava precisando de dinheiro, talvez se eu ensinasse ele uma profissão para ele buscar esse dinheiro, e aí a gente fica naquela balança. Onde que está o erro? Onde que a gente ajuda? Né? E o pessoal fala assim, hoje em dia tem mais oportunidade. Mas oportunidade para quem? Sabe? Para uma pessoa que tem uma família estruturada, é muito mais fácil você ter uma oportunidade. Sabe? Hoje eu vejo que essas políticas públicas me proporcionaram as oportunidades. Mas por quê? Porque a minha família é uma família estruturada que, assim, mesmo na dificuldade, eles não teriam, eles sempre trabalharam e tal, mas a gente não viveu uma situação de vulnerabilidade, sabe? Eles não teriam condição de pagar uma universidade, mas eu consegui estudar, eu consegui não precisar trabalhar obrigatoriamente para sustentar a minha casa. Então, assim, é totalmente diferente. As oportunidades são para quem? Que é um exemplo bem próximo daqui da gente está finalizando, olha, 3:14. Um exemplo bem próximo aqui da gente desse momento. Quantas outras pessoas idosas em comunidades precisariam estar ouvindo essa aula e não têm acesso? Porque ou não tem um aparelho celular, ou não tem internet, ou nem sabe que isso existe por causa do ambiente em que elas vivem. Quantas pessoas precisariam estar aqui nessa aula aqui hoje com a gente, que talvez poderia mudar a vida dela completamente? Olha como que está próximo da gente isso, sabe? Nós estamos aqui, cada um no seu conforto, ou no seu trabalho, ou no médico, mas a gente está aqui tendo acesso à internet, tendo acesso a um computador ou a um celular, recebendo informações super importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E a gente está aqui justamente falando que tem pessoas que precisam ouvir isso muito mais que a gente, e a gente que sabe que não tem como. Elas não têm como ouvir. Né? Diga, Maria Eunice. Tá desligado seu microfone. Agora ligou, né? Sim. Ana Paula, é aquele negócio, né? Tem casos e casos, porque aqui mesmo eu já convidei várias pessoas para entrar no grupo, para fazer esses cursinhos que a UNA proporciona para gente, e coisa. Não, porque é na hora da novela, porque eu tenho que fazer isso. Gente, novela, você vê o dia que você quer, tem aí as coisas que você liga e a Globo passa na hora que quer. É melhor aprender ou ver novela, uma coisa escrita, uma mentira que é só uma diversãozinha. Mas aí é mais por opção, né, Maria Eunice? Porque aí a gente vê quem opta por estar aqui, como vocês optaram por estar, e aquelas pessoas que querem, mas não tem como. Né? Tem aquelas pessoas, a gente sabe que tem. Tem gente que o celular que tem, e é o bem que ele tem mesmo, é um celular bem antigo, né? Que não tem como acessar nada, não tem, né? O visor é diferente. E ele é feliz com aquele porque aquele é o que ele pode ter. Né? E a informação para essas pessoas, infelizmente, chega com muito pouca facilidade. Né? E imagine, então, as crianças que são filhas dessas pessoas. A gente tem que analisar caso a caso, né? Porque a gente também vai ver aquelas pessoas que têm, aquelas crianças e adolescentes que têm um alto nível social e estão cometendo crime. Aí você fala, poxa, educação eles tiveram, acesso à informação eles tiveram. Então, assim, a gente tem que analisar caso a caso. Numa hora dessas que eu não queria ser juíza, de jeito nenhum, porque é muito difícil avaliar situações como essa. Né? É bem chocante. É até bom, deixa eu anotar, lembrei que eu não coloquei na listinha para vocês, mas eu vou mandar para vocês. É uma série da Netflix que é uma juíza aqui no Brasil e mostra o dia a dia dela julgando adolescentes infratores. Sabe? É chocante, né? Vou dar só um spoiler. Tem uma adolescente que, inclusive, que a juíza fala assim, olha, eu vou te liberar, você vai ficar na sua casa, mas sendo assistida para sua mãe. Ela fala assim, não, eu prefiro ser presa do que voltar a morar com minha mãe.
Ela fala isso. Só para vocês verem o nível, né? Eu vou mandar o nome lá, que eu não coloquei na listinha, eu vou mandar, tá? Vale muito a pena ver. A juíza, assim, mão de ferro, mas conversa com eles, sabe? Vai valer a pena ver esse também, tá? Eu mandei, foi um novo documentário, mandei o link para Tamires mandar para vocês. Não tem nem a lista de filmes, tem um documentário, é menor que esse último, mas eu vou mandar esse também. Esse é muito bacana, vocês vão gostar de assistir. Tá bom? Mais alguma coisa? Por isso que Deus me fez mulher e baixinha, porque se ele tivesse me feito com homem, com o corpo do Sérgio Reis, quando ele era mais novo, eu tinha colocado fogo no mundo. Eu sou baixinha também. As baixinhas são perigosas, gente. As baixinhas são perigosas, vocês tomem cuidado. É igual cachorrinho. Ô, Ana Paula, cá pra nós, minha filha, diz que mulher e cobra é a mesma coisa, quanto mais pequeno, mais veneno tem. Cachorrinho piching, sabe? Aquele pequenininho folgado. Ele folga até com o maior cachorro que ele caça confusão. Tá nem não. Mas, gente, vou me despedir de vocês. Uma boa tarde, tá? Essa é a nossa última aula síncrona, mas vocês vão receber mais coisas aí, tá? Durante a semana. Continuem mandando as dúvidas, casos, histórias, assistam tudo. Se vocês virem alguma coisa também que vocês assistiram, manda pra gente assistir, tá bom? Uma boa tarde para vocês todos, viu? Boa tarde para todos também. Boa tarde.